O assunto de hoje: Jesus ama os pecadores. Apresentação: Jorge Queiroz. Querido ouvinte, a mensagem de hoje tem como base o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. No capítulo 15 de São Lucas, Jesus conta a história da ovelha perdida, a história da dracma perdida e a história do filho pródigo. Tudo isso para mostrar aos líderes religiosos o quanto Deus ama os pecadores. No versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, está escrito: Congregando os publicanos e pecadores em volta de Jesus, os líderes religiosos expressaram seu desagrado e disseram: Esse Jesus recebe pecadores e come com eles. Querido ouvinte, quem eram os publicanos? Quem eram os pecadores? E quem eram os líderes religiosos? Os publicanos eram coletores de impostos a serviço de Roma. Portanto, eram odiados pelos líderes religiosos de Israel. Os pecadores eram pessoas que não seguiam rituais religiosos. Alguns eram imorais, outros ex-ladrões, e ainda outros eram prostitutas e leprosos banidos da sociedade. Os líderes religiosos eram homens destituídos de sensibilidade e que não sabiam enxergar o mundo com os olhos dos outros. Os líderes religiosos eram cheios de preconceitos e desconheciam o valor incondicional da vida de um pecador. Quando os líderes religiosos viram Jesus tratando os publicanos e pecadores como seus filhos, então disseram: Esse Jesus recebe pecadores e come com eles. Por essa acusação, os líderes religiosos insinuaram que Jesus tinha prazer em associar-se com os pecadores e vis, e que Jesus era insensível à impiedade desses pecadores. Os líderes religiosos da época ficaram desapontados com Jesus. Diziam eles: Por que era que aquele que pretendia ter tão elevado caráter não se relacionava com eles e não seguia seus métodos de ensino? Se Jesus fosse profeta verdadeiro, diziam, ele estaria em harmonia com os líderes religiosos e trataria os publicanos e pecadores com a indiferença que mereciam. Amigo ouvinte, os líderes religiosos da época não aprovavam os métodos de Jesus. Os líderes religiosos ficaram irritados, porque os que manifestavam unicamente desprezo a eles e nunca eram vistos nas igrejas, se agregavam ao redor de Jesus e com atenção arrebatada lhe escutava as palavras. Os líderes religiosos diziam de Jesus: Este recebe pecadores e come com eles. Querido ouvinte, as almas que iam ter com Jesus sentiam em sua presença que mesmo para elas havia escape do abismo do pecado. Os líderes religiosos para os pecadores só tinham escárnio e condenação. Cristo, porém, saudava. Cristo, porém, cumprimentava os pecadores como filhos de Deus, que na verdade se afastaram da casa paterna, mas não foram esquecidos pelo coração do Pai. Quanto mais dele se haviam desviado, tanto mais ardoroso o desejo e maior o sacrifício para salvá-los. Estas almas que vós desprezais, dizia Jesus, são propriedade de Deus. Querido ouvinte, Deus em grau infinitamente alto ama toda alma perdida. Os homens podem negar as reivindicações de seu amor, podem dele desviar-se, podem escolher outro mestre, contudo pertencem a Deus, e ele almeja recuperar sua propriedade. Na parábola da ovelha perdida, o pastor sai em busca de uma ovelha, o mínimo que pode ser numerado. Assim, amigo ouvinte, se houvesse apenas uma alma perdida, Cristo por ela teria morrido. A ovelha desgarrada do rebanho é a mais desamparada de todas as criaturas. Precisa ser procurada pelo pastor, pois não pode sozinha encontrar o caminho de volta.
Quanto mais escura e tempestuosa a noite, e quanto mais perigoso o caminho, maior é a apreensão do pastor pela ovelha. O pastor chega com perigo da própria vida até a borda do precipício. Não repreende a ovelha por lhe haver causado tanta fadiga. Não a tange com chicote, nem tenta guiá-la para casa. Em sua alegria, toma sobre os ombros a criatura trêmula. Se está magoada, acolhe-a nos braços e aperta-a de encontro ao peito, para que o calor de seu próprio coração lhe comunique vida e carrega-a de volta ao redil. A parábola da ovelha perdida não fala de fracasso, querido ouvinte, mas de êxito e alegria pela recuperação da ovelha que estava perdida. Os judeus ensinavam que o pecador devia arrepender-se antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. E no parecer dos judeus, o arrependimento é obra pela qual os homens ganham o céu. Quando disseram, este recebe pecadores, conforme sua suposição, Jesus não devia permitir que pessoa alguma a ele se achegasse, sem ter se arrependido. Porém, amigo ouvinte, na parábola da ovelha perdida, Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura. Deus revela seu amor para que nos arrependamos. É assim que funciona. As pobres almas que sentem sua destituição e pecaminosidade são justamente aquelas para cuja salvação veio Jesus. Os anjos celestiais estão interessados nos perdidos que desprezais. Amigo ouvinte, confie no amor de Deus e não desanime de maneira alguma pelo escárnio e suspeita dos líderes religiosos. Cristo apresentava pela ovelha perdida não somente o pecador individual, mas o mundo que se arruinou pelo pecado. Sim, prezado ouvinte, pelo planeta Terra, Jesus deixou os mundos que não pecaram, as 99 que o amavam, e veio à terra para ser ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Querido ouvinte, toda a alma que Cristo salvou é chamada a atuar em seu nome pela salvação dos perdidos. Esta obra fora negligenciada pelos líderes religiosos de Israel. Quando a ovelha perdida não é trazida ao aprisco, vagueia até morrer. E muitas almas descem à ruína hoje, pela falta de uma mão estendida para salvá-las. Esses errantes podem aparentar ser endurecidos e indiferentes, mas se tivessem tido os mesmos privilégios que outros, compaixão. Oh, que falta de profunda e tocante simpatia pelos tentados e errantes. É preciso mais do Espírito de Cristo e menos, muito menos do próprio eu nos relacionamentos. Querido ouvinte, a ilustração da parábola da ovelha perdida apresentava aos líderes religiosos justamente a obra que Deus deles exigia e tinham deixado de executar. Se fossem verdadeiros pastores, esses guias de Israel teriam efetuado a obra de um pastor, teriam manifestado a misericórdia e amor de Cristo, e ter-se-iam unido a ele em sua missão. Muitos líderes religiosos rejeitaram a reprovação de Jesus, mas alguns se convenceram por suas palavras e uniram-se aos discípulos na mesma obra esboçada na parábola da ovelha perdida. E todos os dias, no templo, na igreja e de casa em casa, não cessavam de ensinar Jesus. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 42. Ainda no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, dos versículos 8 a 10, temos a história da dracma perdida. A ovelha perdida sabe que está perdida. Deixou o pastor e o rebanho, não pode salvar-se por si mesma. A dracma perdida representa os que estão perdidos em delitos e pecados, mas não estão conscientes de sua condição. Nesta parábola, Cristo ensina que mesmo os que são indiferentes
as reivindicações de Deus, são objeto de seu amor piedoso. Precisam ser procurados para serem reconduzidos a Deus. A dracma foi perdida em casa. Querido ouvinte, no círculo familiar há muitas vezes grande indiferença quanto à condição espiritual de seus componentes. Toda alma, embora degradada pelo pecado, é preciosa aos olhos de Deus. Quando foi criado, o homem trazia a imagem e a inscrição de Deus. Hoje está desfigurada pela influência do pecado, porém permanece em toda a alma os traços dessa inscrição. Acende a candeia e varre a casa. Remove tudo que possa impedir sua procura, a procura da dracma. Na família, se algum membro estiver perdido para Deus, deve ser empregado todo o meio possível para recuperá-lo. Existem, porém, pais e mães que anelam trabalhar em qualquer missão estrangeira. Muitos há que são ativos no serviço cristão fora da família, enquanto para seus próprios filhos são estranhos o Salvador e sua compaixão. Prezado ouvinte, a educação e instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. Trabalhem os pais para a família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Devemos manifestar pelos irmãos e irmãs em Cristo o mesmo interesse que demonstramos em família. Onde quer que estejamos, a dracma perdida espera nossa procura. Devemos expor Cristo como um Salvador que perdoa pecados. Devemos falar do amor de Cristo que mudou nosso coração. Amigo ouvinte, quem pode calcular o valor de uma alma? Se quiserdes conhecê-lo, ide ao Getsemane e vigiai lá com Cristo durante aquelas horas de angústia, quando suava grandes gotas de sangue. Querido ouvinte, para nossa redenção, o céu esteve em jogo. Recordando ao pé da cruz que Cristo teria dado sua vida por um único pecador, podemos apreciar o valor de uma alma. Se estiveres em comunhão com Cristo, valorizareis todo ser humano como Ele o fez. Então estareis aptos para ganhar e não impelir, atrair e não repulsar aqueles por quem Ele morreu. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 10. Amigo ouvinte, ninguém jamais seria reconduzido a Deus se Cristo por ele não fizesse um esforço pessoal. Quanto maior seu pecado e mais profunda a miséria, tanto mais sinceros e eternos serão os esforços para a recuperação do perdido. Discernireis a necessidade dos que sofrem, daqueles que pecaram contra Deus e são oprimidos pelo fardo da culpa. Vosso coração transbordará de simpatia pelos pecadores, e estender-lhes-eis uma mão auxiliadora. Velareis sobre eles, e os animareis, e vossa simpatia e confiança tornar-se-lhe-á difícil de caírem de sua estabilidade. Todos os recursos do céu estão à disposição dos que procuram salvar os perdidos. Sim, querido ouvinte, os anjos vos auxiliarão a alcançar os mais indiferentes e insensíveis. E quando alguém é reconduzido a Deus, todo o céu se alegra. Serafins e querubins tocam suas harpas. Cantam louvores a Deus e ao Cordeiro, por seu amor e misericórdia pelos filhos dos homens. Jesus, querido ouvinte, ama você. Ele sabe quem você é e está esperando você hoje para um abraço. No Evangelho de São Lucas ainda, no capítulo 15, dos versículos 11 a 32, temos a história do filho pródigo. Em sua inquieta juventude, o filho pródigo considerava o pai inflexível e austero. Hoje, os enganados por Satanás consideram Deus áspero e severo, e assim ensinam.
Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o filho mais velho, aquele que ficou em casa, se indignou e não queria entrar. Esse irmão mais velho não participara da ansiedade e expectativa do pai por aquele que se perdera. O irmão mais velho pergunta a um servo pelo motivo da festa, e a resposta excita-lhe o ciúme. O irmão mais velho não quer entrar para dar as boas-vindas ao irmão que estava perdido na bebida, no cigarro, nas drogas e na prostituição. O favor mostrado ao filho pródigo, o filho mais velho considerava-o um insulto a si próprio. Quando o pai sai para argumentar com o filho mais velho, o orgulho e a maldade da natureza do filho mais velho são revelados. O filho mais velho expõe sua vida na casa paterna como um ciclo de serviço não reconhecido, e então contrasta de modo ingrato o favor mostrado ao filho que acabava de voltar. O filho mais velho demonstra que seu serviço era antes o de servo e não de filho. A inveja à boa acolhida proporcionada ao irmão mostra claramente que se estivesse na posição do pai, não receberia o filho pródigo. O filho mais velho nem mesmo o reconhece como irmão, porém dele fala friamente como teu filho. Contudo, o pai tratou o filho mais velho com brandura. Filho, diz ele, você sempre está comigo, e todas as minhas coisas são suas. O seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então o irmão mais velho chegou a reconhecer que, embora o irmão tivesse feito escolhas erradas, era ainda seu irmão. Os impenitentes judeus contemporâneos de Cristo, como também os fariseus de todas as épocas, que olhavam com desprezo aqueles que consideravam publicanos e pecadores, foram representados pelo irmão mais velho. Como o filho mais velho da parábola, gozavam de especiais privilégios de Deus. Diziam ser filhos na casa de Deus, mas tinham o espírito de mercenários. Não trabalhavam movidos por amor, mas pela esperança de recompensa. A volta do filho pródigo, que encheu o coração paterno de alegria, excita-lhes os ciúmes. Todas as minhas coisas são tuas, não como salário, mas dádiva, diz o pai ao filho pródigo, ao filho mais velho. A justiça própria conduz os homens não somente a representar Deus falsamente, como os torna impiedosos e críticos para com seus irmãos. O filho mais velho, representado pelos líderes religiosos, em seu egoísmo e inveja, estava pronto a observar o irmão e a criticar todas as suas ações e culpá-lo da menor falta. O filho mais velho acusaria todo engano e exageraria quanto possível todo o ato errado do filho pródigo. Deste modo, pretendia justificar seu espírito irreconciliável. E muitos fazem hoje o mesmo. Enquanto a alma enfrenta a primeira luta contra um turbilhão de tentações, estão ao lado de zombeteiros obstinados, querelando e acusando. Esses líderes religiosos podem professar serem filhos de Deus, mas manifestam o espírito de Satanás quando desprezam um pecador ou publicano. Por seu procedimento para com os irmãos, estes acusadores se colocam onde Deus não pode fazer brilhar a luz de seu semblante. Deus olha para os líderes religiosos de hoje e diz: esse é o culto que o Senhor escolheu, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e despedaces todo o jugo. Aos líderes religiosos, Jesus acrescenta: quando vos tiverdes por pecadores salvos, unicamente pelo amor do Pai Celestial, então tereis amor e compaixão por outros que sofrem no pecado. Quando o gelo do amor próprio se derreter de vosso coração, estareis em simpatia com Deus e partilhareis de sua alegria na salvação do perdido. Verdade é que professas ser filho de Deus, porém, se esta declaração for verdade, é teu irmão que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ele se acha ligado a ti pelos vínculos mais íntimos, porque Deus o reconhece como filho.
Nega teu parentesco com o pecador, e mostrarás que és apenas jornaleiro na casa paterna, não um filho da família de Deus. Aquele a quem muito se perdoou, ama também muito. Tu, porém, estarás fora, nas trevas, pois aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus olha para os pecadores hoje e afirma: eis que desfaço as tuas transgressões como as névoas, e os teus pecados como a neblina, diz o Senhor. O que vem a mim, disse Jesus, de maneira alguma o lançarei fora. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E jamais é proferida uma oração, por vacilante que seja, jamais uma lágrima vertida, por mais secreta que seja, e jamais alimentado um sincero anelo de Deus, embora débil, que o Espírito de Deus não saia a satisfazê-lo. Hoje, querido ouvinte, Jesus está dizendo para você vir para Ele. Ele ama você porque você existe. Deus não nos ama mais por sermos bons, e Deus não nos ama menos por sermos pecadores. Aceita você, querido ouvinte, o amor de Deus, o amor que Deus oferece a você e a sua família hoje? Então quero orar por você. Nosso Pai, os teus filhos ouviram hoje a tua mensagem de amor. O Senhor sabe o que passa na mente e no coração de cada um. Continue abençoando os teus filhos. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela salvação. Obrigado pelo teu amor e obrigado por mais um dia de vida. E que nesse dia possamos viver a verdadeira paz que o Senhor nos oferece através do teu amor e do teu perdão incondicional. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos e pedimos.